Agora, para o nosso assunto e debate de hoje, chegar atrasado, não entregar trabalhos a tempo, esquecer compromissos, bom, um monte de situações, né? Por exemplo, não pagar a conta em dia. Pois é, esses são sintomas de uma vida, a gente pode dizer assim, desorganizada. Mas é claro que é possível dizer não à bagunça e mudar completamente esse quadro. $100 bilhões de neurônios, cada um deles com até 10 mil conexões. Por esses caminhos passa toda a nossa vida diária. Compromissos agendados, datas de aniversário, nomes. Nosso órgão mais complexo, capaz de processar um número sem fim de informações, muitas vezes nos deixa na mão. O que vim fazer aqui? Como é mesmo o nome daquela pessoa? Onde coloquei as chaves? Esqueci da consulta no dentista. Esses lapsos na memória podem ser consequência da vida moderna. E um vilão logo aparece, o estresse. Ele prejudica o registro de informações e o acesso àquelas que já estão no cérebro. A memória de curto prazo, usada nas ações simples do dia a dia, é a mais prejudicada. Pequenas atitudes podem dar uma forcinha para o cérebro. Anotar os compromissos numa agenda. Fazer bilhetinhos e colar num lugar de fácil visualização, como a porta da geladeira. Guardar objetos pessoais sempre nos mesmos lugares. Dormir bem, pelo menos 8 horas por dia. Ler, aprender idiomas e buscar novas atividades também desenvolvem a capacidade de memorização. Mas a confusão pode não ser apenas mental. Imagine morar numa casa assim. A falta de organização pode chegar a níveis extremos e literalmente bagunçar a vida toda. Coisas fora do lugar, acúmulo de objetos sem utilidade, o prejuízo financeiro pode vir a reboque. Quem é desorganizado pode esquecer de pagar contas ou comprar além do que ganha, por falta de planejamento financeiro. Portanto, diga não à bagunça e tenha um dia a dia mais saudável, aproveitando o tempo da melhor maneira possível. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o psicoterapeuta e coach Jorge Senesi. Tudo bem? Tudo bem, Raquel. Bom dia. Analistas que já dizem que isso é uma consequência do mundo moderno mesmo. Quer dizer, o estresse no trabalho, a sobrecarga de informações no mundo globalizado. Então, tudo isso acaba atrapalhando a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Não tem, fica mais difícil organizar as duas coisas ao mesmo tempo. Você concorda com isso? Concordo em parte. Concordo e discordo. Eu concordo com o lado de que o aspecto de que realmente nós estamos vivendo uma vida que acelerou, né, o ritmo diário. Então você tem cada vez mais coisas a fazer, cada vez mais compromissos pessoais, mas o lidar com esse compromisso é uma coisa que depende da estrutura da pessoa, né? Algumas pessoas são voltadas com facilidade para se organizarem, cumprirem prazos e atender a compromissos. Tem outras que não adianta, não vão conseguir fazer isso, né? Tem uma estrutura que tem a ver com um conceito que eu já discuti com vocês numa entrevista anterior, que é a ideia da linha do tempo, né? Como é que você interage, lida com o tempo na sua vida. Então, algumas pessoas, elas, e isso não é defeito, eu volto a falar isso, não conseguem ser pontuais, não conseguem ter as coisas organizadas, fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? E vivem bem nisso tudo. Então, aparentemente, elas conseguem viver num mundo, entre aspas, meio bagunçado, né? Porque é do jeito delas, isso é bem do brasileiro. Acho que 80% dos brasileiros ou mais tem esse tipo de estrutura, é uma estrutura psicológica de como você lida com a vida. E tem uma parte menor que, por natureza ou por estrutura pessoal, consegue colocar as coisas no lugar, ser pontual, né? Prever o que vai acontecer, né? Aquele outro pessoal que nós chamamos os 80%, são pessoas que vivem dentro do tempo, seguem o fluxo do tempo, são pessoas que não têm objetivos, mas têm desejos, têm anseios e vão atrás disso. Os através do tempo, que são organizados, têm as coisas no lugar. Consegue ver tudo na frente. Eles veem tudo na frente, exatamente. Então eles sabem o que tem que fazer para chegar lá. Então eles têm objetivos, têm metas, né? Então é preciso entender que isto não é... O viver desorganizadamente não é defeito. Pode ser um problema para os outros, né? Mas não é um defeito, é uma característica, né? Uma vez uma
pessoa, uma psicóloga, eu ouvi ela falando a seguinte frase, a seguinte ideia, que uma pessoa que tenta organizar demais as coisas fora é porque tem algum tipo de desorganização dentro, que alguma coisa tem que estar organizada, ou o mundo mental, ou físico, porque uma pessoa não consegue viver na bagunça absoluta o tempo todo. Então, uma mania de organizar demais as coisas fora significa uma necessidade de reorganização interna. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, se é assim mesmo que funciona, ou se existe um certo equilíbrio. As pessoas realmente desorganizadas estão bem resolvidas por dentro ou não? Eu vejo, por esse conhecimento dessa estrutura, que a necessidade, o desejo de organização externa está correspondendo a um processo interno de organização. Então as pessoas que têm essas através do tempo, que conseguem colocar as coisas nos lugares e estabelecer prazos, ver passos para conseguir o que desejam, são objetivos, requerem decisões, elas são assim internamente, então elas buscam um mundo que seja organizado. Então é um movimento natural. Se a pessoa tem assim um excesso de preocupação e é absolutamente intolerante à desorganização e tem uma fobia à desorganização, digamos assim, isso poderá ter alguma questão interna que valia a pena examinar. Mas há uma grande quantidade de pessoas, e você vai encontrar isso assim largamente na Europa, no norte da Europa, a maioria das pessoas são assim, nos Estados Unidos meio a meio, que naturalmente são organizadas e elas estão bem dentro de si. Ou seja, é um modo de funcionar na vida. Na medida em que ela se relaciona com o tempo, e aqui volta a questão de onde está o tempo. O tempo é alguma coisa que está fora dela, está correndo aqui na frente, ela é uma observadora do tempo, ela consegue perceber a noção de passos, a noção de etapas, a noção de que as coisas têm determinados lugares, que há algo a chegar lá no futuro, que há uma história que me alimenta de informações. As pessoas que não têm isso, que têm a linha do tempo para frente e para trás, elas estão dentro do agora, elas vivem intensamente o momento presente, elas não têm visão do futuro, não têm visão de ordem, porque aqui está o imediato, o que vai acontecer depois eu não sei. Então eu lido muito com o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento eu tenho várias coisas a lidar. Eu estou conversando com vocês, eu tenho alguma coisa que está acontecendo lá no meu escritório, eu tenho um compromisso que eu vou, daqui a 1h30 preciso estar lá. Ou seja, tudo isso está na minha cabeça porque é o momento presente, tem tudo isso. Então tem a ver com o estilo de vida da pessoa, na sua relação com a vida, com o mundo externo. Pode ser que tenham pessoas que entrem nessa categoria de que estão querendo arrumar o externo porque lá dentro estão desarrumadas. Mas isso seriam algumas, digamos assim, exceções, digamos assim, que poderiam estar presentes. Há estilos diferentes de pessoas que estão bem organizadas ou bem desorganizadas e estão muito bem com isso. Muito bem com isso, doutor Jorge, eu queria que a gente comentasse o que a Cristina estava falando, porque ela falou a pessoa organizada tem foco. Agora, fazendo uma análise com aquilo que o senhor falou dos tipos de personalidade diferentes, vai ter um tipo de gente que, para quem não faz o menor sentido ter uma pasta verde e uma pasta vermelha, A pessoa não vai conseguir organizar aquilo. Como é que funciona isso na prática? Todo mundo tem que ter o foco, saber, lembrar de olhar na pasta. Essas orientações que a Cristina deu são muito bem aceitas e seguidas por quem é através do tempo. Então as pessoas que mais precisam desse tipo de organização não têm uma estrutura interna que aceite, porque não consegue colocar a questão de... A ordem é uma coisa que não existe na cabeça. Não existe um espaço dentro do funcionamento dessa pessoa para a ordem, para a sequência, para colocar uma coisa de um lado para o outro. Essas pessoas, por exemplo, ganham uma agenda, acham muito bonitinho e botam na gaveta. Quanto mais bonitinha, mais ela vai usar como peso de papel, para tirar papel para a criança brincar. Mas não entra na cabeça o como usar uma estrutura. Quem vai usar uma estrutura dessa precisa ter essa maneira de perceber que já é internamente organizada. Então essas instruções ajudam muito a esse tipo de pessoa. Ou aquele que não tem essa estrutura aberta, mas tem que ter alguém auxiliar para fazer isto. Porque realmente para algumas pessoas é muito difícil. Ela pode receber todo um pacote dizendo faça isso, faça aquilo, mas ela não vai fazer. É que nem você comprar um aparelho novo que a pessoa que é estruturada, ela pega e senta, lê o manual, aperta nesse botão, aperta naquele, faça isso, tenha paciência. As outras pessoas não têm paciência, começa a apertar o botão e descobrir como é que vai ser. Então isso depende muito da estrutura de quem recebe essas instruções. Tem gente que vai receber isso, achar lindo e no dia seguinte continua fazendo a mesma coisa. Tem que ter um auxiliar para poder dizer, lembra que ou assume tudo, entrega, e essa pessoa vai fazer.
A gente já falou sobre essa discussão, sobre esse tema, né? Através do tempo e pelo tempo, e eu acho que o que ficou, talvez, de conclusão nessa história é de que não é muito errado, você não pode se sentir muito culpado se você não consegue ser tão organizado assim. E para essas pessoas, qual é a sua dica? Primeiro, aceitar que são assim e preparar os outros para lidar com elas. Mesmo porque, como o senhor disse, muitas vivem bem assim, né? Vivem bem. As pessoas em si vivem bem. Aqueles que são organizados é que não conseguem lidar com elas. Né? Aliás, essa diferença é a maior responsável pelos conflitos entre as pessoas, entre casais, por exemplo. Né? Aquele que é organizado e outra parte que é vivendo o momento presente. Né? Isso realmente é muito difícil a convivência, porque é muita fonte de atrito. Né? Então, a sugestão é essa de ter alguém para ajudar a se organizar nesse mundo que exige cada vez mais organização, alguém auxiliar, alguém do lado que possa olhar para esse lado, porque a estrutura não permite, né? E você se cuida da parte mais divertida da vida. Quer dizer, os no tempo cuidam da parte divertida da vida, enquanto que os através do tempo cuidam das obrigações e dos deveres. Os dois vão sair satisfeitos, né? E os dois ficam satisfeitos. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, psicoterapeuta e coach Jorge Senesi. Até a próxima, muito obrigada. Muito obrigado a você.